E aquela frase clássica do Flamengo nesse ano, o vence, mas não convence, aparece mais uma vez aqui no Sports Arena, né? Bota o funk do Mengudo aí, bota a arte na tela. 3-2. Perfeito. 3-2 Flamengo no Coxa Branca. Pô, jogo torcendo pro agitado, Mengudo, né, hein? mano? Tava torcendo pro Mengudo, já que esse resultado afeta positivamente ali na parte de baixo da tabela, né? Tal. E é basicamente isso, rapaziada. O que foi, Deve estar rindo? Cara, eu tô lembrando de uma pessoa que, em comum, que tava começando o jogo do Flamengo, a pessoa vascaína. Aí o Flamengo tomou o gol, aí ficou, ih, gol, o Flamengo tomou gol. O meu primo Pedro. Ih, o Flamengo tomou gol. Aí eu falei, ô seu idiota, tu é Vasco, cara. Tá pensando que o Flamengo, o Coritiba tá brigando com o Vasco, pô. Aí, falei, porra, tá. Cara, mas o tom do LF foi um bagulho bizarro, que o moleque ficou até meio assim, ó. Tá ligado? Ô seu burro! Você é idiota! Caraca! Pô, muito bom, velho, muito bom. Mas cara, enfim. O Flamengo. Posso começar? Por favor. Começa, cara. Um jogo de 5 gols. Flamengo, ó, jogo movimentadíssimo. Flamengo novamente faz um bom primeiro tempo e volta pior na segunda etapa. Deixa muito a desejar o time do São Paulo, muito a desejar mesmo. A criação do time tá horrível. O time não tem transição, o time não desenvolve. Vai destacar a grande partida de Bruno Henrique, que voltou com tudo. Jogou muito. O unicórnio, mas cara, a sua volta tem um ponto importante que faz com que Ayrton Lucas caia um pouco de desempenho e acabe virando o banco para Felipe Luiz, que é a peça crucial na partida, cometendo pênalti pro Coritiba, um pênalti bobo. E cara, Felipe Luiz, craque de bola, mas virou um alvo fácil dos jogadores velozes ali na ponta, ali pelo lado dele. Virou um alvo fácil. Virou presa fácil para quem corre muito jogar ali em cima dele e acaba cometendo o pênalti. Coritiba abre o placar. E o Flamengo busca uma virada, assim, com cara de Flamengo. 2 jogadas interessantíssimas. A primeira ali com o Fabrício Bruno. Ele dá um passe de trivela pro Wesley, que sofre um pênalti também. Que passe do Fabrício Bruno, que fez uma boa partida, tá? Apesar daquela falha dele aí que eu vou citar. Eu achei que ele fez uma boa partida. Ele fez uma boa partida, sim. Ele faz um bom campeonato, inclusive. E aí o Flamengo empata o jogo com o Gabigol, que chega ao seu 20º gol na temporada. Grande, né, cara? Apesar da má fase de Gabigol, ele chega a 20 gols na temporada, 5 no Brasileirão, sendo 4 de pênalti. Gabigol aí, o homem do pênalti, o Gabi pênalti, como alguns estão dizendo na internet. Mas, cara, voltando àquele assunto do Felipe Luiz, rapidinho aqui para reiterar, peguei uma aspa aqui do São Paulo sobre por que ele tá colocando o Felipe Luiz e não o Ayrton Lucas. Segundo ele, a decisão é pessoal, tomada observando o dia a dia no treinamento e buscando o que ele acha melhor para o time. Pela experiência do Felipe Luiz e segundo a Argentina, ali, o São Paulo, o Careca, o Felipe Luiz sai melhor com a bola, tem a saída de bola melhor que o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas já é para jogos que ele precisa de uma profundidade maior no sistema ofensivo. Cara, eu não concordo muito com essa opinião do São Paulo. Para mim, o Ayrton Lucas é titular absoluto atualmente no Flamengo. Felipe Luiz é um bom jogador, é um craque, tem a sua história. Mas, cara, fisicamente para ele não dá. Beleza, o Ayrton Lucas, depois da sua convocação, caiu um pouquinho do desempenho dele. Não vem jogando tão bem assim nos últimos jogos. Mas porque, cara, o jogador vai perdendo um pouco da sua confiança. O técnico vai minando ele, colocando ele no banco. Vem fazendo partidas não tão boas assim. Na minha opinião, o Ayrton Lucas deveria voltar a ser titular mais pro Sampaoli. Ele tem uma opinião diferente, né? Já que ele tá observando ali o treinamento. Acho que ele deveria observar um pouco melhor, né? Porque tanta coisa que vai acontecendo aí no Flamengo que acho que ele não tá observando muito bem. Mas enfim, cara, o Flamengo volta no segundo tempo desatento, consegue virar numa jogadaça aí do Bruno Henrique ali na primeira etapa. Lembrando os tempos áureos de Bruno Henrique, ali o unicórnio, como vocês disseram. Jogadaça, Flamengo vira e volta dormindo, irmão. Volta dormindo, toma um gol bobo, falha do Fabrício Bruno, foi tentar cortar, acabou furando. E aí só foi buscar a só foi buscar a vitória no finalzinho. Por que só foi no finalzinho? Porque o segundo tempo inteiro o Flamengo não criou nada, irmão. O Flamengo foi um time nulo no segundo tempo, um time nulo. O Flamengo não criou nada. Não fez uma jogada perigosa, não fez uma jogada trabalhada, não fez nada. O Flamengo foi um time morto no segundo tempo. Pra mim esse jogo já tava decidido, já tava
meio revoltado aqui, o Flamengo realmente desistiu do Campeonato Brasileiro, tá na cara. Aí o Gerson acerta um chutaço raro, que não é muito a dele. O Gerson não é um jogador de finalizar de fora da área, é muito difícil a gente ver o Gerson arriscando chutes assim desse jeito. E acerta um chutaço, na minha opinião, foi muita sorte, tá, senhor Gerson? Você fez uma partida péssima contra o Coritiba, ele simplesmente fechou o olho e chutou, irmão. Dá pra perceber isso ali. Ele abaixou a cabeça, chutou. A bola, procurou alguém pra tocar, não viu ninguém. Irmão, já tá no final. É isso, desespero, né? Imaginou a cabeça do Varela assim, ó, na bola e... E que sapatada, hein, irmão? Foi uma pancada, ele tá acostumado a dar pancada, né? Porradão. E, cara, o Flamengo vai ter mais uma semana livre. Isso é um pouco preocupante para a torcida do Flamengo. Nas últimas vezes que isso aconteceu, ou vem acontecendo, o Flamengo volta pior do que já está. Na teoria era para voltar melhor, se preparando. O Flamengo volta pior. E aí, e outro detalhe que eu queria citar, que eu anotei aqui, que por pouco mesmo, o São Paulo não repete uma escalação pela primeira vez no comando do Flamengo. 33 jogos no comando, a mudança quase... Aliás, a mudança aconteceu por um detalhe, que o Varela contra o Grêmio acabou jogando. O Varela jogou, mas saiu machucado. E aí nessa partida de agora ele repetiu quase tudo, mas acabou entrando com o Wesley. Estava suspenso contra o Grêmio e não jogou. Mas enfim, cara, uma atuação triste do Flamengo. Nada confiante, não passa nenhuma confiança para sua equipe, que o time vai buscar o título brasileiro, vai atrás do Botafogo. É só mais uma vitória comum pelo elenco que o Flamengo tem, muito melhor que o do Coritiba, uma vitória simples que não empolga ninguém, na minha opinião. Não. Por você. Quer falar, Vini? Ou posso ir depois você? Beleza. Tanto faz. Vou ser sincero. Não, vai então. Que eu fecho, pode. Pode ser? Cara, beleza, perfeito. Então, mano, o Flamengo, ele precisa voltar a apresentar um futebol convincente, cara. Essa é a verdade que eu vejo nisso. Porque, tipo, o Flamengo tem a posse de bola. Vocês veem aí, ó, 63% de posse de bola contra 37% do Coxa. Troca mais passes, tem mais chutes a gol, tem mais chutes em geral, né? Só que não é um time convincente, não é aquela posse de bola incisiva que gera perigo. Não é um time mais dominante, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu acho que deixa muito a desejar nessas coisas, entendeu? E, tipo, não é por falta de teste, porque como bem trouxe o LF aqui, são 33 jogos do São Paulo no comando e 33 escalações diferentes. Então ele já viu X possibilidades de como armar o Flamengo, tanto como formação, tanto com escalação. E ontem, mais uma vez, ele entrou diferente, né? Ele entrou com aquele losango, como jogava mais ou menos o Dorival Júnior, né? Com aquele losango no meio de campo, 2 jogadores de referência lá na frente. Normalmente com o Dorival era Pedro e Gabigol. Ontem foi o BH e Gabigol, com o BH caindo mais pelo lado esquerdo. Mas não deixa de ter essa característica semelhante, né? Não vou dizer igual, mas semelhante do Dorival Júnior no ano passado. Cara, e a palavra para esse ano do Flamengo é oscilação, cara. De verdade. Você vê, se você for pegar e parar para pensar, cara, qual foi o jogo que o Flamengo dominou os 2 tempos? Eu acho que o único jogo, na minha opinião, foi o jogo contra o Grêmio no primeiro jogo da Copa do Brasil, das semifinais. Tirando isso, você não consegue vir na sua mente um jogo que você pare para pensar e fale, caraca, o Flamengo dominou o primeiro e o segundo tempo. Oscila dentro do jogo, oscila pegando a temporada como um todo, principalmente pelas perdas de título e tal. E você que o Flamengo é um time que pode jogar muito bem contra um Palmeiras, contra um Grêmio, contra um Fluminense, que são times do topo da tabela, e ao mesmo tempo joga muito mal e empata com o América Mineiro dentro do Maracanã, de 60 mil pessoas. Então, tipo, falta vontade do Flamengo, entendeu? Essa é a verdade. A verdade também é que o Ayrton Lucas é titular nesse time, na minha opinião, como disse o LF. Eu peguei também as aspas do Sampaoli. Ele disse que são 2 jogadores diferentes, que o Felipe tem melhor saída de bola e o Ayrton consegue dar mais verticalidade, né, ao time do Flamengo, mas ele deu um corte no jornalista na hora. Ele falou que a decisão é dele, da vontade dele e tal. Cara, eu acho que o Ayrton Lucas ele teve um declínio pós a sua convocação para a Copa do Mundo.
E eu acho que não tem só isso de influência. Eu acho que também o que tem muito de influência nessa queda do Ayrton Lucas em relação ao BH, que voltou de lesão muito bem, caindo pela ponta esquerda, e também o Gerson, que por mais que seja um segundo volante, ele era utilizado, né, no Olympique de Marseille como ponta esquerda. Para quem joga FIFA aí, tá acostumado, tem até a cartinha do Gerson como Totti, né, Team of the Week, dele como ponta esquerda. Então ele é um cara que não só jogou como ponta esquerda no Olympique de Marseille, ele se destacou como ponta esquerda. Então vale ressaltar que por mais que ele tenha essa função de segundo volante, ele tem essa característica ainda porque o São Paulo exige isso dele, né? Deve exigir. A gente não está presente nos treinamentos e tudo mais, mas isso é uma característica que o São Paulo deve aproveitar, então por isso caiu um pouco de produção o Ayrton Lucas. Só que, cara, de verdade, é preciso, principalmente porque ele muda muito, né, o seu time, 33 jogos e 33 escalações diferentes, precisa ele criar mecanismos dentro da sua equipe, pra, tipo assim, dentro do esquema, para potencializar as características dos jogadores. Porque não tem como você ter um lateral esquerdo primordial como é o Ayrton Lucas, que defende bem, é muito rápido, chega muito bem, pisa na área muitas das vezes e tal. Tem a sua temporada uma das mais artilheiras, somando o Carioca Brasileiro, Libertadores, etc. Então não tem como você ficar refém tipo assim, acabar com o potencial do jogador por conta de informação e por conta de outros jogadores, por conta disso, porque ele teve oportunidade de testar. E ele testou 33 jogos e 33 escalações diferentes. Não tem como ele não tirar o potencial desses jogadores. Ele tem que potencializar a qualidade dos jogadores. Então, se o Ayrton Lucas, hoje em dia, ele tem mais qualidades ofensivas e defensivas do que o Felipe Luiz, ele tem que arrumar um jeito de botar o Ayrton Lucas para jogar o melhor futebol, independente de peso, independente de Gerson, independente de Bruno Henrique, quem esteja em campo. Tem que dar um jeito de potencializar a qualidade do Ayrton Lucas. Ele precisa achar uma maneira dessa engrenagem que é o Flamengo hoje em dia, rodar sem nenhuma pecinha ser afetada. Porque não tem como ele mexer tanto no time, mexer tanto na escalação, trazer novas escalações, etc. E falar algo desse tipo, que acaba sendo prejudicado por... Voltou. Então, assim como o Flamengo é o time da oscilação, nossa live se inspirou no Flamengo enquanto eu estava falando. Então é isso, rapaziada. 33 jogos, 33 escalações diferentes. E não tem como ele ter tantas opções de jogo e mesmo assim não conseguir tirar o máximo de potencial dos seus jogadores. Ele tem que achar uma maneira dessa engrenagem que é o Flamengo hoje em dia funcionar, rodar perfeitamente sem nenhuma peça ser afetada, que é o caso do Ayrton Lucas hoje em dia. Entendeu? E é basicamente isso. Espero que ele consiga acertar esse time, porque no Brasileiro possa ser que não dê mais, né? Pelo Botafogo. Ih, caiu de novo? Não. No Brasileiro possa ser que não dê mais por conta da gordura que o Botafogo abriu, o time tá embalado, etc. Mas tem um mesinho aí, um pouco menos agora, né? Mas basicamente um mês para a final da Copa do Brasil, que é a decisão pro Flamengo. Eu acho que é o jogo, sem dúvidas, é o jogo mais importante pro Flamengo desse ano. Se tornou, né? Teve tantas competições, foi eliminado em algumas e aí foi vice em outras, então se torna o jogo mais importante do Flamengo na temporada, para a temporada não acabar como um desastre total. Porque o Flamengo sendo o time mais rico da América do Sul, com a quantidade de jogadores de primeira prateleira, não tem como terminar o ano sem beliscar pelo menos um títulozinho. Entendeu? Fato. Não, cara, embarcando um pouco nesse comentário do Vini, cara, a gente percebe que o São Paulo, ele tenta retomar e deixar o time um pouco mais próximo do Flamengo de 2022 com o Dorival Júnior, né? Eu acho que ele não se aproxima tanto do Flamengo do Jorge Jesus, por exemplo, porque aquele Flamengo ele usava muito mais um 4-2-4 do que um 4-4-2 com o losango, igual o Vini citou. Naquele determinado momento com o Jorge Jesus, os 4 jogadores da frente eram muito preponderantes ali e o Gerson funcionava muito mais como um jogador central. Quando o Flamengo balançava para a direita ou para a esquerda, ele ia junto e acompanhando. Não funcionava tanto como um ponta ou meia esquerda, igual funciona agora. E essa escalação, o 4-4-2 com esse losango no meio, ele dá muita sustentação ao meio campo. É algo que o Flamengo precisa e que o Flamengo gosta. Esse estilo curto no meio campo, de toque de bola, de tabela, que sai tocando desde lá de trás e que quando percebe tá no ataque com muita liberdade para os jogadores e os jogadores próximos, tá?
Isso é importante, mas vale dizer também que o Curitiba, apesar das suas limitações, entrou com um esquema que se propunha a atrapalhar esse meio campo do Flamengo. Tentava sempre ter vários jogadores ao redor da bola para tentar minimizar o máximo de ações possíveis do Flamengo nesse meio campo. Deu certo? Não deu certo, porque o primeiro tempo do Flamengo, enfim, martelou o Curitiba o tempo inteiro. Mas apesar de não ter dado tão certo, pelo menos naquele último terço do campo do Flamengo, o Curitiba ele se compactava muito, né? Então o que o Flamengo precisava? O time tinha que rodar muito essa bola, precisava ter paciência, precisava rodar a bola. Então, acionava o Wesley na direita, o Wesley voltava a bola com o Gerson às vezes ia lá e tocava a bola no Felipe Luiz, que em determinados momentos estava sim em profundidade. Por isso que eu acho o comentário do Sampaoli hipócrita. Jorge Sampaoli, você foi hipócrita no seu comentário. Você não foi verdadeiro. Porque você afirma que você usa o Ayrton Lucas em situações que você precisa de profundidade. Em diversos momentos contra o Curitiba, o Felipe Luiz estava próximo da linha de fundo. Estava próximo. Você está usando o Bruno Henrique muito mais como um atacante do que um ponta. Quem está funcionando naquele momento é o Gerson, que o Vini citou muito bem e cita em diversas lives. Então por isso que eu acho que cai um pouco no campo da inverdade do Sampaoli, porque o que ele fala a gente não consegue ver em campo. E aí o que a gente fica se perguntando é o seguinte: se ele está usando o Felipe Luiz com tanta profundidade assim, por que não optar de fato pelo Ayrton Lucas, que consegue chegar mais à frente com mais qualidade do que o Felipe Luiz, fisicamente falando, e consegue fazer esse retorno muito melhor, com muito mais qualidade. Porque a gente viu na partida contra o Galo o Felipe Luiz sofrer com isso, contra o Paulinho. A gente viu nessa partida contra o Curitiba o Felipe Luiz sofrer com isso de novo e sofreu o pênalti não. Acabou marcando pênalti lá, enfim. Eu vi uma galera falando que não foi muito pênalti. Eu achei que foi pênalti, achei que foi bem marcado. Acho que o Felipe Luiz tá mole. Mas enfim, é isso. E ainda falando sobre o Jorge Sampaoli, escolhas questionáveis, a verdade também é que o Jorge Sampaoli está matando o ataque do Flamengo. Porque o LF citou muito bem aqui. O Gabriel Barbosa ele tem 5 gols desse Campeonato Brasileiro. 4 deles de pênalti e apenas 1 de bola parada. O Pedro, deixa eu ver aqui o número. O Pedro tem 3 gols com a bola rolando. O Bruno Henrique tem 1 gol. Tá? O Bruno Henrique tem 1 gol. Se a gente pegar essa somatória, o Flamengo tem 4 gols com a bola rolando em 19 rodadas. O trio de ataque do Flamengo. O Bruno Henrique tem 1, o Gabigol tem 1, Pedro tem 3. 5, na verdade, né? Então, assim, será que os jogadores não servem mais? A gente tá falando de um Gabriel Barbosa que tá em baixa e que tem 20 gols na temporada. A gente tá falando de um Bruno Henrique que, mesmo numa partida horrível do Flamengo, acabou com o jogo, de certa forma. É um jogador muito físico, muito importante, que sempre é uma válvula de escape pro Flamengo. A gente falou isso contra o Grêmio aqui também, eu falei sobre isso. O Flamengo, em determinado momento, se defendia com 2 linhas de 4 e deixava só Arrascaeta e Bruno Henrique lá na frente. Por quê? Porque o Bruno Henrique, esse cara, ele consegue ser o cara ao mesmo tempo da associação curta, mas também da bola longa. É o cara que consegue fazer o facão, é o cara que consegue aparecer sempre de uma forma perigosa. Ele vence aí nesse cara. E a gente também não pode deixar de citar o Pedro, que ano passado fez 12 gols na Libertadores, que o Flamengo venceu de forma invicta. Rei da América. Rei da América. O Pedro parou de jogar futebol de um ano pro outro. Eu vi um comentário esses dias num podcast. O cara falou assim: o Flamengo tá sofrendo a barcelonização. O que é a barcelonização? O Barcelona renovava com os jogadores por conta de, esse cara que é da casa, fez muita coisa pelo clube e tudo mais. Só que eu acho que isso é mentira, tá? Porque o Barcelona já vinha num processo dos jogadores jogando mal há muito tempo. Sérgio Roberto não rendia, Piquet não rendia, Titi não rendia. Uma galera jogava mal. No Flamengo isso não é verdade. Everton Ribeiro jogou pra cacete na final da Libertadores ano passado. O próprio Pedro, que eu citei aqui, jogou muito. Arrascaeta. Se não fosse o Arrascaeta, a temporada do Flamengo não sei o que ia ser. O próprio Bruno Henrique, voltando de lesão altamente questionável, tá jogando pra caramba. Então, será que o problema do Flamengo realmente é o elenco? Ou será que o problema do Flamengo chama-se Jorge Sampaoli? Porque eu tô batendo nessa tecla há um tempo. Eu não quero fazer aqui também o papel de mensageiro do caos, o rapaz que sabia tudo. Meu Deus, ele previu o futuro. Não é isso. Só que a temporada do Flamengo, em diversos momentos, já vinha dando indícios de que era extremamente oscilante, como o Vini falou, e que tinha a tendência de flertar com o fracasso. Eu acho que mesmo que o Flamengo ganhe a Copa do Brasil, a temporada do Flamengo é frustrante. É frustrante, a temporada do Flamengo é um fracasso. Porque o Flamengo, além de tudo, mostrou mais uma vez uma falta de planejamento absurdo
e em determinados momentos mostrou-se desrespeitoso com a sua torcida. Desrespeitoso. O que a diretoria do Flamengo fez em 2023 foi falta de respeito com a torcida. O presidente Rodolfo Landim, desrespeitoso. Marcos Braz, desrespeitoso. Toda essa galera do departamento de futebol não sabe como lidar com os atletas, com o torcedor, com o treinador, com ninguém. Todas as escolhas que partem deles dão erradas. Então, enfim, eu acho que o trabalho do São Paulo até que é ruim, pode vencer a Copa do Brasil. Enfim, final, 2 jogos, mata-mata, tudo pode acontecer. Campeonato Brasileiro, pontos corridos, eu acho que é muito difícil que o Flamengo vença, porque o Botafogo construiu uma gordura gigante e o Flamengo não tem estrutura no sentido de trabalho do treinador, trabalho tático, para conseguir superar essa diferença contra o Botafogo. Porque é o seguinte, é bom dizer aqui também, muito fala-se sobre o Flamengo não criou nada, o Flamengo foi horrível. Mas a gente também não pode tirar o mérito do Curitiba, tá? O Curitiba, em determinado momento, vou até pegar o nome do jogador aqui, Fran Sérgio. A partir do momento que o Fran Sérgio sai, que foi exatamente aos 46 minutos, o time do Curitiba, ele passa a jogar em 4-1-4-1. Logo, 2 linhas de 4 e alguns momentos fazendo 5-4-1 para se defender do Flamengo. Ou seja, o Flamengo ficou completamente... me fugiu a palavra agora, mas o Curitiba ficou muito fechadinho, o Flamengo não conseguiu entrar nessas linhas. Arthur, mas o que isso quer dizer? Que o Curitiba é muito bom? Sim, o Curitiba, ele tem os seus méritos, tanto que a gente citou aqui naquele jogo contra o Fluminense, que era um time um pouco perigoso dentro de casa. Mas isso também mostra como o Flamengo, mesmo sendo muito superior, não teve a mínima capacidade de reagir à retranca do Curitiba. Todo respeito ao Curitiba, mas isso é algo que jamais deveria acontecer. Porque o Flamengo é muito superior em questão de investimento, em questão de elenco, tem um treinador que supostamente era muito bom, muito vitorioso, que chegaria para mudar o patamar do time. Nada disso aconteceu. Então acho que o Flamengo de 2023, independente de títulos, já é um fracasso. Eu acho que a diretoria agora tem que... Enfim, eu não demitiria o Sampaoli, eu acho que eles também não vão fazer isso, eu pelo menos seguraria ele até o final da temporada, porque se demitir o Sampaoli agora, vai trazer quem também? Rogério. Será que ele vem? Será que ele é esse cara também? Pra salvar o time? Logo na, final da Copa do Brasil aí, acho que eles não vão demitir o Sampaoli. Perfeito. Mas eu acho que, cara, todo esse movimento envolvendo o argentino só denota a falta de planejamento e o fracasso do Flamengo.